Fala, Renatão, vamos aqui com mais no pique, hein? Mais uma ruína do dia. Olha, Renato, tivemos já a notícia da morte da Rita Lee, tivemos a notícia também sobre a coroação do rei Charles, né? Ray Ah, Charles, que não é o cantor, vamos deixar bem claro. mas eu digo o seguinte: ratos estão pulando do barco. Eu diria que ratos estão abandonando seus líderes, hein? Momento Titanic, momento Titanic. Por alguma situação, a coisa está ficando muito complicada. Olha só a situação que está acontecendo, né? Então, aqui trouxe essa foto de antigos parças. É, Enfim, né? Esse conjunto de pessoas, só gente do bem, repare só, né? E essas Só pessoas, nobreza. só a nobreza. E antigos aliados, né? Que se sacrificaram de um jeito ou do outro, comprometeram ali sua vida política. Não sei se o Alexandre, se o Roberto Jefferson tem algo a comprometer da vida política dele. Provavelmente não. Mas as três outras figuras aí tentaram criar um certo ar de sacrifício, de martirismo, né? E, enfim, para sacrificar em prol do líder. O Jair Messias, que de Messias, né? Não tem Não absolutamente. tem bodega nenhuma. Pois é. E aí, soldados abatidos, né, Renato? Como diria a gíria aí da Night, né? Soldado abatido. É, soldado abatido. Soldado abatido. Então, temos três figuras aí. Bob Jeff, todo mundo lembra da figura do episódio, CPIs do passado. O Troglodita, esqueci o nome dele agora, Daniel Silveira. Daniel Silveira. Pois é. Mauro Cid, que é mais conhecido, Mauro Cid é mais conhecido com aquele personagem da Zorra Total. Olha a faca. Olha a faca. Olha a faca, exatamente. Daqui a pouco eu trago imagens. E o nosso amigo que está triste, andou triste aí na penitenciária, choramingando pelos cantos. E sem detalhe, hein, Renato, já vou passar a palavra para você. Ele andou mal, triste. Aí, eis que sugeriram, foi até o Alexandre de Moraes, não, então vamos fazer um exame psiquiátrico, porque nesse sentido, caso realmente confirme que ele está mal, ele tem que ser transferido para um local penitenciário dedicado aí exatamente ao recolhimento de pessoas com problemas, né? Desajustes mentais, problemas, etc. E, obviamente, no Brasil, esses locais, rapaz, são infinitamente pior do que uma cadeia, né? A Um estrutura presídio comum. é um presídio comum. Então, a situação é muito complicada. Então, o que aconteceu? Ele melhorou, Renato. Melhorou, Aí, melhorou, e aí, melhorou. tá, a palavra está com você. Enquanto isso, eu vou procurando o nosso amigo Olha a Faca aí. Bom, cara, Falar, né? é, é até difícil ter por onde começar, mas vamos por partes, como diz o esquartejador. Eu acho que desse balaio aí, o Anderson Torres e o Mauro Cid são os que têm mais a perder e, por tabela, são os que sabem mais. Provou-se que aquele papo de desequilíbrio psiquiátrico lá do Anderson Torres, como muita gente já especulava, era balela. Bastou falar que ia parar numa instituição própria para isso, ele rapidinho melhorou. Foucault ficaria admirado com esse tratamento. E aí o cara melhorou e tal, mas ele ainda assim não está livre do perigo, porque em mais de uma oportunidade já foi dito que ele poderia sofrer um acidente e algo poderia acontecer com Anderson Torres. Ele depois ontem, salvo engano, esse programa não sei se ele vai estar indo ao ar na quarta. Se estiver indo ao ar na quarta, ele depois na segunda. Se ele estiver indo ao ar na terça, esse programa ele depois na segunda, ou seja, ontem. Mais Então, conhecido ele como ontem. é popularmente conhecido como ontem. Então, o que o Anderson Torres agora nesse momento deve estar tentando fazer é não levar a pior, mas ao mesmo tempo não queimar o líder. Só que o líder já largou ele de mão. Tanto é que pessoas próximas ao líder foram as primeiras a falar que acidentes acontecem. O Mauro Cid, ele está numa situação ainda mais delicada, porque pelo fato dele ser o ajudante de ordens, pelo fato dele ter atribuições que não são de um ajudante de ordens, toda aquela questão de você fraudar um sistema público, a gente fala muito, falsificou a caderneta de vacinação. Só que para falsificar essa caderneta falsificar essa caderneta de vacinação, ele precisou violar sistemas públicos de informação. Isso por si só já é um erro muito grave de segurança, de protocolos, etc. e tal.
Tanto é que no final de semana o pai do Mauro Cid, que foi colega do Bolsonaro na AMAN, já andou reclamando que o presidente largou o Exato, filho, que exatamente. outros aliados estão largando o filho, que o filho está entregue. Bom, o fascismo funciona assim. Queimam-se os anéis para ficar os dedos. E quem são esses caras? Esses caras são peões. A É, gente não pode se enganar. Não existe honra entre ladrões no fascismo. O que ele tá fazendo é queimar os outros para se garantir. No fascismo, hoje você é aliado, amanhã você é inimigo. Da mesma forma que hoje o cara que é potencialmente inimigo vira aliado, vídeo Centrão. Né? Sempre teve aquela relação de distanciamento com o Centrão, mas quando foi necessário, não evitou não se rogou de ir lá comprar o Centrão. Então, o que a gente tem aqui nesse momento, nesse seguinte xadrez, é o seguinte: alguém vai se queimar. A sim, questão é quem vai roer a corda primeiro, Anderson Torres ou Mauro Cid? E sim. se roer a corda, quais vão ser as consequências disso? Eu te confesso, Bené, que passando todo esse frenesi da prisão do Mauro Cid, do Anderson Torres, tudo isso, eu fico um pouco decepcionado. Que, como a gente discutiu até, conversou muito por WhatsApp, tem materialidade para A encarcerar o prisão Bolsonaro. preventiva, com certeza. Foi uma Tem prisão preventiva. E passou-se isso tudo, as provas vão perdendo a força, vão perdendo seu ambiente. Então, assim, eu não consigo olhar para essa situação no momento e pensar em nada que vá se converter em prisão para ele. Pois Porque é. esses caras, no instante que o Bolsonaro for preso, esses caras caem junto. No instante que o Bolsonaro for preso, esses caras vão cantar de qualquer jeito. Enquanto ele está solto, é a garantia de que esses caras não vão falar. Só que tem materialidade, tem tudo, mas ninguém compra esse barulho. Então eu te confesso que eu ando descrente. Eu acho que vai cozinhar em banho-maria. Esses caras podem pegar penas mínimas, nada vai se resolver, vai ficar o dito pelo não dito, e ele continua saindo com essa imagem ilibada, né? Sim, sim. A prisão realmente do ex-presidente da República, tal, muito embora o Lula tenha sido preso, etc., é que aquilo, né, demanda aí uma repercussão política muito grande, e aí também tem uma questão, um tom, uma conotação política, né, obviamente está bastante presente, ele tem bastante seguidores. Pensar também, né, agora eu lembrei aqui que o próprio é o caso do Trump, né, que também teria a possibilidade de ser preso. A imprensa especulou que ele seria preso mês passado, né? Lá, início desse mês, agora nem lembro mais. É tanta coisa acontecendo, já não lembro mais. E aí ele foi Foi depor, início do mês passado, início de abril. pois é, chegou lá com o seu Boeing, né, pintado lá no símbolo dele, desceu lá em Nova York, prestou depoimento, nada aconteceu e voltou. E aí a grande questão não é só a desmoralização da instituição que daria com isso, mas exatamente essa repercussão e o nível de seguidores. Isso tem que ser, obviamente, esse caráter político, né, na prisão de mandatários, assim, ainda mais do chefe do Executivo Federal, sempre tem que ser levado em conta. Agora, que tem materialidade para aprender, tem. Nesse caso, né? Nesse caso, teria. Se a gente for olhar, analisar aqui do ponto de vista do direito, não estou querendo dizer que se resolve com cadeia essas questões, que se resolveria com a prisão e tal. Muito pelo contrário. Mas isso é uma outra questão e uma outra. Não que eu deseje a prisão para ele. Desejaria coisa ruim, obviamente, né, Renatão? Sempre coisa ruim, a gente está aqui desejando. Afinal de contas, o que esses caras fizeram, né, em 4 anos de governo, não está. Nós somos legalistas. Deixa isso bem claro para as pessoas. É, é. Bom, diria que sim. Bom, enfim, também a gente vai entrar em polêmicas. Mas esse é o caso. Agora, muito bem pontuado por você, já tinha até esquecido de comentar isso, que há, de certo modo, meios em si, há necessidade, materialidade para aprender, poderia aprender, afinal de contas, você não estaria ali antecipando, do ponto de vista jurídico, estaria antecipando a decisão, nem a sentença, nem nada, justamente para poder ter a continuidade das investigações, né? Bom, se fosse realmente um pé de chinelo, né, ladrão de galinha, essas coisas todas, rapaz, aliás, Renato, para a pauta, hein? O caso do ministro aí, o extremamente evangélico, fugiu o nome dele agora. Qual deles? São tantos. É verdade, o Cássio com K, mais o outro, né? Cássio Nunes Marques. Cássio Não, Nunes, não o sei das outro, o quantas. outro, lá o que era careca e fez implante, esqueci o nome dele.
Pô, não Vamos lá, sei. hein? Alô, equipe, ó, fala aqui no ponto aqui, ó. Meu Alô, Deus, equipe? ó, ministro, meu Deus, esqueci o nome dele, cara. É, Não é o Cássio Mendonça, Nunes? Mendonça, né? O André Mendonça. Ah, sim. Pois é, tinha esquecido o nome. Figura que está toda hora aí não, o caso dele é justamente que ele aderiu aí não concedeu o habeas corpus exatamente de um caso de uma pai ou mãe de família tinha furtado um bem Ah, sim, sei, sei. exatamente da lojas americanas e aí em seguida estava ele pleiteando pela soltura do soltura tanto do Cid também quanto do Dani Torres, né? Ele estava questionando essa questão. Enfim, bizarrices à parte, né, do mundo jurídico, do universo jurídico. Agora aqui temos imagens, ó. Temos imagens aqui do Olha a Faca. Olha aí. O Cid, que coisa bizarra, né? Esses caras são muito bizarros, meu Deus. Olha o cartão de vacina, É. falsificado. Pois é. Parecidíssimo, hein? Parecidíssimo. Bom, é isso. Ficamos por aqui, meu amigo. Ficamos por aqui. Então vamos nessa. Um abraço.